Para vocês, né, esse livro que nós estamos comentando, o capítulo 2, que se chama Dois Sistemas. Eu quero ler aqui na página 36 uma pequena reflexão feita inclusive por aquele médico indiano chamado Deepak Chopra, né, que eu faço uma inclusão aqui, onde ele chama do eu maior esse eu interior, enquanto que o eu menor seria essa aparência, esse eu externo ou ego. Ele diz assim, ou aqui na citação: o ego reflete apenas sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. E sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. E essa é uma das características quando a gente está muito focado só na aparência, só no lado externo. O medo toma conta. Seu verdadeiro eu, que é seu espírito, sua alma, está livre dessas necessidades. Ele é imune à crítica. Ele não teme desafios. Ele não se sente inferior a ninguém. Mas também ele é humilde, porque ele não se sente superior. Porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. O eu maior, então agora eu comento essa parte do Deepak Chopra. O eu maior se expressa na medida, ele só se expressa na medida em que o eu menor sai um pouco de cena. Ou seja, na medida em que desconstruímos o nosso ego. Vale notar que nós não temos como fazer a nossa essência, esse eu maior, crescer. Você não tem que obter o seu eu. O eu já está internamente. O que nós temos é que descobri-lo ou desenvolvê-lo. Tanto é que quando a gente fala de crescimento pessoal ou desenvolvimento pessoal, nós não estamos falando de algo que você vai ter que adquirir, que vai ter que incorporar, construir o seu ser. Não. Dentro dessa nossa ideia aqui, né, tudo são modos de falar, né? Não estou dizendo que uma pessoa tenha que achar que isso é a verdade absoluta. Isso é apenas um jeito de tentar falar daquilo que a gente sente como verdadeiro, né? O que a gente chama de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, na verdade é uma desconstrução, né? Se você tem que se autoconhecer, o que é principal, o que é mais importante no autoconhecimento é conhecer quem você não é. Como assim, Júlio? Eu preciso conhecer quem eu sou. Não, quem você é, você não sabe. O seu eu interno, ele está lá, esperando ser revelado, ser desvelado, tirar o véu, ser desenvolvido, tirar o que envolve, ser descoberto, tirar o que cobre. É como um escultor, quando ele pega uma pedra, né, uma pedra bruta, uma rocha, né, um mármore, por exemplo, ele começa a esculpir, ele vai tirando os excessos, até chegar na obra-prima que está lá na pedra. Você vai dizer assim, não, mas ele que construiu, a obra já está na pedra, ele só tira o que não é da obra. Conta-se uma história que Michelangelo, que era um grande escultor, né, medieval, ele estava lá numa exposição e alguém ficou deslumbrado com um cavalo que parecia assim de verdade, faltava só relinchar. E aí ele pergunta ao mestre, ao Michelangelo, como é que você faz para poder construir uma obra tão perfeita, uma obra tão parece verdade, parece que tão viva? Ele fala assim, não, é simples, eu só vou tirando da pedra o que não é cavalo, porque o cavalo já está aí dentro. Então quando a gente fala assim, eu vou me descobrir, é tirar aquilo que não é verdadeiro em mim. É o que a gente chama das capas. E o ego é uma capa, né? O ego é uma imagem que a gente vai construindo baseado principalmente na separatividade. Por quê? Porque o ego depende da comparação, o ego depende de perceber um e outro diferente, o ego depende dessas capas aqui, ó.
ele depende de se vestir, ele tem uma roupagem que na sociedade a gente conhece como grifes, como status, né? Como etiqueta, como poder social, como grau de instrução. Veja como que tantas coisas vão conferindo às pessoas assim, uma certa importância nesse sistema do ego. Quem é que vale mais no sistema do ego? Normalmente pessoa que tem mais dinheiro, poder aquisitivo, né? Que tem um certo poder social, que a gente chama de status, que tem um certo grau de instrução. Tanto é que quando a gente era menor, era muito eu na minha fase de criança, escutava muito dos adultos, né? Ela fala assim, se você não estudar, você não vai valer nada. Não estuda para você ver, não. Vai ficar com profissões menores, vai virar lixeiro, vai puxar carroça. Uns termos assim, para dizer que quem é mais importante é quem estuda. Ou seja, quem tem mais valor social é quem estuda. Porque no sistema do ego, quem tem mais valor é quem tem mais dinheiro, quem tem mais beleza, quem tem mais juventude, quem tem mais fama, né? E veja, quando a gente diz que uma pessoa é muito humana, normalmente a gente confere até esse grau, né? A muitas pessoas, a gente condecora uma pessoa de humana. Ah, aquele chefe é muito humano, aquele professor é muito humano, né? Por que a gente está falando que ele é muito humano? É porque ele tem status? É porque ele tem poder aquisitivo? É uma pessoa que tem mais dinheiro, ela é mais humana? Ou porque ela tem um nível superior, ou já até fez um mestrado? É isso que humaniza uma pessoa? Ninguém vai dizer que é, né? A gente sabe que não é. Isso é importante, isso é bom, isso ajuda, mas não é o que confere o que a gente chama de humanidade. Então, quando você fala que aquela pessoa é muito humana, nós estamos falando justamente desses quesitos interiores, internos. Qual seja? É uma pessoa que trata os outros de igual para igual, é uma pessoa que tem empatia, é uma pessoa generosa, é uma pessoa amorosa, solidária, simples, é uma pessoa assim que te deixa à vontade com ela. A gente fala isso de uma pessoa humana. Não, aquela pessoa é muito humana, né? Então a gente percebe que os ingredientes que humanizam mesmo são aqueles interiores. E agora, o que está mais pesando, né, nesse sistema social, nesse sistema mais materialista, é o lado externo, é a capa, né? E aí o que acontece? Aí a gente começa a sofrer. O sofrimento é inevitável, porque quando a gente se afasta da nossa essência, parece que há uma espécie de despertadores, como um painel de um carro, né? Quando a gente desregula muito o motor, quando está faltando óleo, acendem lâmpadas no painel, para que possa avisar ao condutor que ele tem que tomar uma providência para poder voltar ao alinhamento, senão o carro pode até pifar. Então, quando a gente se afasta muito da nossa essência, né, inclusive lá, o Dr. Eduard Bach, que é o criador dos florais de Bach, sabe como é que ele define a doença? Ele define a doença, que é esse sintoma físico, como um distanciamento muito grande da personalidade para a essência. Quando a personalidade ela fica muito afastada e predominante, e a essência, o ser, o sentimento fica mais abafado, mais contido, aí de repente começam a acontecer esses sintomas, como que para avisar que a gente tem que fazer uma correção.